Convidamos os expositores para que tomem seus assentos aqui à frente. Senhoras e senhores, por gentileza, vamos dar continuidade a esta audiência pública e dando seguimento à etapa de questionamentos e discussão. Reforçamos que, conforme o regulamento, o tempo de referência para elaborar e fazer a pergunta é de 2 minutos e depois a resposta de até 3 minutos, podendo ser prorrogado. Não caberá, durante a fase de perguntas e respostas, a realização de manifestações aleatórias e interrupção espontâneas, e nem haverá réplica e tréplica. E as questões não elucidadas nesse momento serão respondidas posteriormente a cada um dos requerentes. Conforme previsto no regulamento, também, os inscritos que foram por ordem de inscrições serão convidados a se manifestar com o nome, a instituição e formular a pergunta de forma oral ou escrita. Com a presidência, o secretário Alexandre, e o tempo de 2 minutos será sempre exposto no telão para controle igualitário. Bom, retomando, o professor César Pompeu vai fazer uso da palavra. Cumprimentar tanto a Caruso quanto a Rode e os presentes pelo trabalho que foi realizado. E, muito embora eu tenha lido o texto 2 vezes, eu não tive acesso ao caderno de mapas mais detalhado, porque não estava ali disponibilizado. Então, toda a minha observação é carente disso. Não vou fazer uma crítica ao trabalho, nenhuma apreciação do trabalho, porque não me cabe fazer isso aqui. Gostaria de me apresentar. Eu sou César Pompeu, eu sou hidrólogo. O meu envolvimento com a hidrologia começou no ano de 1976, eu me doutorei em hidrologia no ano de 1990 e sempre trabalhei no estudo da hidrologia e da drenagem urbana, que seja uma das aplicações da hidrologia à engenharia. Eu havia feito algumas anotações sobre as quais eu gostaria de falar, né? Então, vou me resumir a poucas, também para não tomar muito mais tempo do que as outras pessoas, também, senão eu vou estar ferindo o direito das outras pessoas, ainda que o deputado Marquito tenha pedido para eu poder falar um pouquinho mais. Eu gostaria só de fazer uma reflexão com os senhores, né? Bem claramente, o que é um curso d'água? Se nós olharmos um curso d'água sob o ponto de vista do conhecimento, nós vamos ver que um curso d'água ele possui 4 atributos, 4 elementos que o definem. Um deles é a geomorfologia, que está responsável pela forma do curso d'água dentro do relevo, pela erosão das margens, erosão muito mais acentuada nas cabeceiras, e deposição de sedimentos na região mais baixa dos cursos d'água, como nós estamos acostumados a ver na região litorânea. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento... Eu peço para o professor poder terminar. O segundo é o ecossistema. O ecossistema envolve não somente a parte do ecossistema, que é o habitat das aves, dos animais, fora do curso d'água, mas também dentro do curso d'água. É todo aquilo que é formado. Para quem é da área, é o ecótono, como nós chamamos, né? Que reúne curso d'água e suas margens. A hidrologia é a área na qual eu me envolvi bastante mais. E a hidrologia é a responsável pela variação dos níveis do curso d'água, das descargas. É a hidrologia que é responsável pela análise das chuvas sobre a bacia hidrográfica, o seu escoamento, etc.
sendo que os cursos d'água são, evidentemente, que a drenagem das bacias hidrográficas. Esses 3 atributos configuram ao curso d'água um atributo mais, que é a qualidade das águas, que pode ser boa ou ruim. E, geralmente, se esses 3 atributos mostram um equilíbrio, a qualidade da água é boa. Já a urbanização, vou ser mais rápido ainda, a urbanização atua incisivamente sobre a geomorfologia, porque, como é mostrado aqui, né, muitos rios foram canalizados, perderam a sua capacidade de erosão das margens, de se desenhar na planície ou na encosta. Então, a urbanização ataca diretamente a geomorfologia, a forma dos rios, esse comportamento de tirar sedimentos e levar para outro lado. Ataca os ecossistemas de uma maneira muito evidente, né? Que a destruição do habitat, seja do habitat aquático, seja das áreas externas. Afeta a qualidade da água, que se encontra completamente degradada. As pessoas querem fazer como foi feito com o Rio da Bulha, fechar e não ver. Se fosse possível, há pessoas, tanto fora do sistema de administração pública como dentro, que cobririam todos os cursos d'água de Florianópolis para ocupar. Bem, mas tem uma coisa que a urbanização não consegue alterar, que é o comportamento das chuvas. O comportamento das chuvas, somente em áreas muito grandes, ela faz uma alteração mais mínima. De fato, as chuvas não são regidas pelo processo de urbanização local. Então, vai continuar chovendo sempre, não vai deixar de chover. E o que essa audiência pública está discutindo? Está discutindo a alteração do status dos cursos d'água em áreas urbanas, objetivando a redução da área de proteção legal e a ocupação de margens, que são consideradas áreas consolidadas. Bem, não quero entrar no mérito dessa questão, mas quais são as consequências disso? Principalmente sobre... Professor, eu vou pedir para que a gente seja objetivo. Sim. Se eu tiver uma contribuição, eu estou vendo que ela é até longa, extensa, de repente a gente junta daí no material. Perfeito, perfeito. Né, até para que nós temos várias perguntas aqui. É o que eu acho que as pessoas também precisam de alguns esclarecimentos. É que né? não é uma... Eu volto a insistir, hoje é uma apresentação do estudo. Nós ainda estamos longe de abrir discussão. Perfeito. Então, principalmente sobre a drenagem, todo esse processo de urbanização vai favorecer com que nós tenhamos um aumento significativo das cheias, das inundações repentinas. E quanto mais nós disciplinarmos em volta, mais vamos permitir a densificação e maiores serão essas inundações. Então, como é que o mundo vem abordando isso frente à mudança climática que nós estamos? Como é que o mundo vem abordando essa questão dos rios, mesmo antes de surgir a questão climática? Eu posso dizer aos senhores, na Ásia, na Europa, na América do Norte, existem associações científicas e associações governamentais que estabelecem a revitalização de cursos d'água, com nomes diferentes. Na Alemanha, é renaturalização, em alguns lugares, recuperação. Agora, nós estamos aqui exatamente hoje discutindo como virar as costas para tudo isso. Ou seja, nós não estamos pensando na revitalização. Então, o que eu gostaria aqui de trazer aos senhores é que, paralelamente a essa proposta, juntamente a essa proposta, não desprezo o trabalho técnico que foi realizado. Evidentemente que, por ser trabalho técnico, ele exigiu que as pessoas estivessem envolvidas, mas que nós envidássemos esforços para um processo de revitalização dos córregos urbanos. Mesmo uma iniciativa que tem quase nada de revitalização, que é a iniciativa do Parque Linear do Córrego Grande, veja como que ela não foi interessante para a cidade, como aquele espaço já não é mencionado, inclusive em propagandas oficiais do município. Então, se nós conseguimos um avanço nessa direção, eu não digo, olha, nós vamos conseguir recompor a geomorfologia, o ecossistema, não, nós precisamos recompor parte desses atributos. Então, é esse ponto que eu gostaria de trazer, porque os benefícios serão muitos. E concluindo, os benefícios eu relacionei e quero falar para os senhores. Em primeiro lugar, nós aumentamos a disponibilidade de água. Hoje, a água dos córregos urbanos não serve para nada, porque ela está
poluída, contaminada. Nós podemos aumentar essa disponibilidade. Segundo lugar, nós vamos melhorar a qualidade dessas águas e reduzir a poluição. Terceiro, nós vamos atuar sobre a saúde das pessoas e do meio, com maior qualidade ambiental. Vamos proporcionar oportunidades de lazer. E a revitalização inclui a responsabilidade, ou seja, nós aumentamos a participação das pessoas nas decisões e nas ações para o benefício comum do município, benefício de todos. Eu fui um pouco atropelado, também fui atropelado por mim, e porque não posso exceder muito esse tempo, mas esse era o recado inicial. Muito obrigado. Professor, eu peço que o senhor depois encaminhe todo o material que o senhor tem, porque nós vamos fazer anexar ao processo, até para que isso fique como fonte, né? Então, é muito importante. Agradeço a sua sempre valorosa participação. Flora Neves, da Câmara de Vereadores, acho que representa a vereadora. Boa noite, meu nome é Flora Neves, represento aqui a vereadora Ingrid Sateré Maué, e acho que é esse o espaço que a gente tem que ocupar, uma audiência pública onde a gente tem que ser ouvido também, para além de ser um espaço, claro, de esclarecimentos. A gente pede que os dados dessa audiência, a apresentação, seja disponibilizada para a sociedade, cumprindo a lei de transparência. A gente pede que a consulta pública seja estendido o prazo para que mais pessoas da sociedade de Florianópolis tenham, né, espaço para poder se manifestar. E a gente vem aqui questionar segurança jurídica para quem? A gente fala de segurança, a gente pensa em vidas. Quando nós, humanos, falamos em segurança, a gente quer garantir a nossa proteção. As áreas de preservação permanente, elas garantem a proteção. Elas são anteriores à Constituição brasileira. Redefinição de APPs, tornar as APPs zonas de interesse de proteção, ZIPs. Quando a gente zipa, a gente diminui alguma coisa, as áreas naturais, em detrimento do interesse privado, o que a gente está fazendo com a coletividade? A gente está colocando em risco as vidas da coletividade. Obrigada. A legislação, então, ela vem para colocar um risco para a gente. Os legisladores do município, do Estado, e da Câmara Federal, do Congresso, deveriam pensar na proteção das pessoas. A legislação de 2021 vem para colocar um risco para a população. Em vez de garantir a nossa segurança, a gente deveria ter um plano que previsse a realocação, a restauração dessas áreas. E não. 30 segundos? Não, foi lido no regulamento no começo. Mas é óbvio que vamos deixar terminar, porque é importante. Por favor. Eu só peço para que a gente não, né, que a audiência, nós estamos numa audiência pública, que ela está fluindo bem, para que a gente não tenha esse tipo de embate toda hora, quando tiver né, pode concluir, por favor. A Câmara Municipal tem 2 minutos, igual a população, para se manifestar. Ok. A gente tem leis que deveriam proteger as pessoas e as leis estão sendo feitas para destruir bens e interesses coletivos. A gente está numa situação de emergência climática e o mundo inteiro vem buscando soluções baseadas na natureza para proteger as suas áreas. E a gente está fazendo exatamente o contrário, como disse o professor Pompeu. A gente vai ter cada vez mais inundações e elas vão ter responsabilidade dessa gestão atual de Topázio, do secretário Alexandre, da Caruso, da Rode Martins. A gente vai saber quem responsabilizar.
A gente não vai esquecer disso. Obrigado. Eu acho que até porque eu fui citado, então, de forma, eu não gosto de entrar nesse tipo de embate, porque, volto a insistir, aqui é uma audiência técnica, dentro de um rito, de um espaço democrático. O poder público contrata um estudo, o estudo é apresentado, as pessoas podem se manifestar tecnicamente. Até para deixar o foro adequado, qual deve ser. Nós ainda estamos longe de chegar a isso à Câmara de Vereadores. Lá vai ser o foro. Lá, sim, o vereador vai poder se manifestar, lá ele vai poder mudar projeto de lei, colocar, mudar. Nós ainda estamos longe de chegar lá. O que tem-se na noite de hoje é a apresentação de um estudo, que teremos contribuições. O professor Pompeu acabou de colocar as contribuições dele, que é óbvio que a equipe técnica que foi contratada vai levar em consideração. Ainda não é o foro para discussão política nem de embates políticos, né? Principalmente esse tipo de intervenção que eu acho que não é bacana, né? Nós estamos longe. Quando chegar o momento lá na Câmara de Vereadores, né, os vereadores que são democraticamente eleitos vão poder se manifestar e fazer as suas intervenções. Não, pode. Não, o senhor fique à vontade. Eu acho que tem que deixar bem claro, gente, isso aqui é uma audiência técnica. Nós estamos longe, vai ter um momento para se falar. É só que dentro de uma... Não, em nenhum momento eu estou... Bom, aí em nenhum momento a senhora pode usar a palavra e eu não vi nenhuma pergunta. A senhora fez uma crítica, a crítica está sendo registrada e vai ser levada. Senhor presidente. Mas é sobre o estudo. Vamos dar seguimento, por gentileza. A senhora fez as sugestões. Vamos dar seguimento só na hora que o presidente da audiência citar a pessoa que vai fazer a intervenção. Levante a mão, por gentileza, que o técnico da Caruso vai levar o microfone até onde você está. E, por gentileza, vamos respeitar o tempo regimental para todos terem a possibilidade de se contribuir. Bom, vamos lá. Alexandre Cavalcante, da APROCON. Som. Muito bem. Alexandre, morador do Monte Verde, Associação de Moradores do Monte Verde. Bem rápido. Os dados, o algoritmo utiliza os dados para fazer o cálculo dos algoritmos ali, né? Está utilizando os dados do Saco Grande e de Ratones. Nós achamos que isso pode dar confusão, porque enquanto Ratones tem 10 quilômetros uma pessoa, no Saco Grande nós vamos ter 10 pessoas em 1 metro. Então, ali nós podemos ter dados falsos. Tá? Então, eu queria que, para nós, a bacia hidrográfica do Saco Grande vai da ponta do Goulart, no João Paulo, Monte Verde, Saco Grande, até a ponta do Sesc do Cacupé. Ali nós temos uma centralidade. O outro lado do morro é o Ratones, então é outra realidade. Nós temos 8 rios, Rio Meiambipe, Rio Jacatirão, Rio do Mel, Rio Pau do Barco, Rio Vadique e por assim vai. Os nomes estão diferentes dos rios que vocês apresentaram. Tem até um rio chamado Saco Grande, ninguém sabe quem é. E existem algumas dificuldades, que vocês colocarem no Google, vamos nos encontrar no Rio Pau do Barco, e pegar um morador lá, vamos para o Rio Pau do Barco, nós não vamos nos encontrar. Porque o Google vai mandar para um lugar e nós temos outro. Então, eu queria que tivesse esse encontro de dados com a localidade, com o Saco Grande e com o Monte Verde. A construção da SC 401 modificou muitos rios, desde 1978. Então, mudaram os rios de lugares, retificaram. Se o rio alaga ali perto do Floripa Shopping, afeta 400 casas. Teve 300 pessoas atingidas, é diferente do Ratones. Então, esse é um do pedido, que se a gente conseguisse separar, pelo que eu entendi, os dados vão ficar mascarados, juntando as duas bacias. Olá. Sobre a tua resposta sobre mascarar, né, um pouco o resultado em função das microbacias, eu reforço que, quando a gente está tratando dado, não de população absoluta, mas de densidade populacional, e a densidade populacional é calculada no setor censitário, e não em cima da microbacia.
Então, dentro de uma microbacia existem X setores censitários, né? Então, por exemplo, né, numa área central de Florianópolis, esses polígonos são muito menores, porque existem muitas pessoas nesses locais. Já na região de Ratones, eu não sei te precisar se é mais de um setor censitário ou menos, mas isso significa que para essa área, por essa já ser uma região, inclusive, com um perfil já mais rural, ele, para o nosso modelo, vai ser encarado como uma área de baixa densidade populacional, e não alta. E não por causa da microbacia, mas por causa do setor censitário. Ok? Eu vou pedir depois que qualquer coisa o senhor coloque para que eles possam também, mas nós vamos ter ainda, volta de assistir, a gente tem muito tempo ainda de trabalho. Vamos, de repente, a equipe... Eu peço que a gente coloque, então, para que a gente depois encaminhe para eles poderem fazer a manifestação. O Ricardo Scherer. Boa noite. Tá ligado? Boa noite. Eu vou ser um pouco ingrato, e não é crítica pessoal, é normal, tá? Eu vou falar, eu sou engenheiro forense. Então, nós, engenheiros, quem é engenheiro, tem um dever, que é estritamente o que está na norma. Lembre, o 1 é 1, o resto é 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existe rio na vertente. Quer dizer que todas as águas pluviais é impossível ser classificada como rios. E elas foram tiradas do Código Florestal, quando era coisa em 89. E aí eu ligo, é o inciso 1, artigo 4º da Lei 12.651, de 2002, que incluiu a efemeridade. A efemeridade existe desde o Código das Águas. Quer dizer o seguinte, as águas comuns e as águas particulares, a 7, a 8, elas não têm interesse público de flutuabilidade e de navegabilidade. Não se consegue colocar um navio em nenhuma ilha, muito menos em Florianópolis. Então, todas aquelas... E aí eu vou dizer por que isso, está acabando meu tempo, eu não vou conseguir falar o resto, mas eu vou dizer o seguinte, que quando você tem uma vertente, você projeta apenas a linha de drenagem. Você supõe que é um talveg. Não é uma coisa nem outra. Porque cada chuva muda esse canal. Por isso que é chamado canal pluvial. Os outros 4, minhas críticas, eu escrevi. Porque nós temos que assinar RT. E eu aconselho. Os 3 itens aqui, não tem. Não existe rio para fins de APP. Pode existir para outras coisas. Agora, eu só vou dar um aviso, o último minutinho, se o Valdir me perguntar, um minutinho só. Eu vou dar um conselho para meus amigos operadores. Imunidade APP foi incluída no CONAMA 303 de 2002, quer dizer o seguinte, e eu explico por quê. Porque a APP, 1 para 250 mil, é uma definição geomorfológica, professor. Só que você só sabe o que tem a função, e aí criaram a função da área rural consolidada antiga. E quando é que vira urbano? O que eu faço, professor? Se eu vou fazer... Sim. Só que aí o Banco Mundial não gostou desse termo. E ele mudou para núcleo urbano informal, porque é do habitat da ONU. É uma outra norma. E eu aconselho meus operadores, onde está listo o C, por favor, leiam o artigo 64 e 65, que diz que são núcleos urbanos informais.
Professor, obrigado. Porque a saúde humana é a prioridade, não é a biota. É verdade que a biota contribui. Então, Valdric, eu entreguei minhas críticas, espero que sejam construtivas, e eu peço aos engenheiros, voltem a ser engenheiros e deixem as pessoas que contribuem com a política, que elas fazem muito melhor que a gente. Obrigado. Ricardo. Boa noite. Ricardo, boa noite. Agradeço as contribuições, depois iremos analisar. A respeito, eu creio que são basicamente duas colocações feitas, né? A primeira sobre a caracterização, a classificação de um curso d'água, e volto a reforçar o que foi apresentado, que nós nos baseamos na cartografia para fins desse estudo, seria, e não também combatemos ou divergimos de questões conceituais de classificação de cursos d'água. Então, foi uma opção, foi uma determinação de que seguíssemos essas informações oficiais. Eventualmente, claro, isso ainda vai ser minutado mais para frente, o projeto de lei visa trazer instrumentos para que sejam corrigidas eventuais discordâncias, imperfeições. Isso é importante dizer, o projeto de lei que ainda vai passar para a Câmara, que ainda vai passar pelo Executivo e vai ser aprimorado. Então, essas questões de classificação de curso d'água ainda podem ser, eventualmente, discutidas, considerando os argumentos individualizados de cada corpo hídrico ou de um modo global que venha a ser feito para ele. E, a respeito de núcleos urbanos informais, mencionado do artigo 64 e 65, na verdade, ali a aplicação é para fins de regularização fundiária. Aqui são dois instrumentos distintos. Há inclusive, uma distinção: área urbana consolidada e núcleo urbano consolidado, e núcleo urbano informal. Então, cada um tem suas caracterizações. Bom, agradeço, acho que eram essas colocações. Roger, quer falar? Tem duas questões que eu acho que merecem um comentário. A do professor Pompeu, que eu tive o prazer de conhecê-lo agora, eu estudei por ocasião do mestrado alguns escritos seus. De fato, professor, deve ser feito um esforço para revitalizar corpos hídricos em geral, né? E uma das questões importantes nas cidades é a questão da drenagem, o manejo das águas pluviais. Elas, se implantadas, e o município ainda não tem, mas se implantado um plano de drenagem e executado o plano, ele tende a dar boas respostas para a qualidade dos recursos hídricos. Então, nem tudo é só rio, né? A gente está falando aí de drenagem, que é um aspecto importante. O segundo aspecto importante é que esforços estamos fazendo para revitalizar a área de preservação permanente. O plano diretor, recentemente alterado, ele prevê o TDC verde, que é uma forma de aquisição de áreas degradadas, por exemplo, para que elas sejam recuperadas e entregues para o usufruto público, por exemplo. E isso prevê uma compensação. Isso não foi regulamentado ainda. Esperamos que, em sendo regulamentado, Florianópolis vai conseguir dar um passo importante para a aquisição de áreas e a recuperação de áreas, que pode ser domínio público ou privado. Então, ou seja, a gente tem ferramentas, né? Então, ferramenta na Lei Nacional da Drenagem, tem a ferramenta do TDC Verde, que elas ajudam nesse esforço de recuperação de áreas de preservação permanente de zona ripária de cursos hídricos. A Flora faz uma pergunta para quem é a segurança jurídica, né? Essa segurança jurídica, ela se destina, em grande medida, aos moradores de Florianópolis, né? A gente está falando de 15 mil imóveis afetados. Uma parte desses imóveis não vão ter resposta ainda adequada. Provavelmente serão objetos de termo de ajustamento de conduta, ou de ação demolitória, ou de relocação, enfim. Mas uma parte considerável será afetado. Essa previsão que a gente está falando aqui não é para imóveis não construídos, espaços não construídos, glebas não construídas. Esses espaços continuam com a área de preservação permanente prevista no Código Florestal, além de todas aquelas outras que têm algum tipo de suscetibilidade. É para aqueles espaços que já estão consolidados. Por que isso?
porque esses espaços eles já se tornaram irreversíveis por N razões, né? A ocupação ocorreu naquele território. Se o município não tem condições de fazer a relocação, porque algumas vezes você cria o caos social promovendo uma ação demolitória, basta vocês verem a comoção social que foi essa demolição na Praia do Forte, né? Então, isso causa comoção, isso causa caos social, é por isso que a legislação federal prevê essa possibilidade de redefinição. Esse é o ponto. Então, assim, para deixar claro, algumas vezes as pessoas dizem, eu tenho uma gleba de 10 hectares, agora que houve a redefinição do rio, eu posso aumentar o tamanho dos lotes? Não pode. Esse loteamento vai ter que respeitar a legislação federal no que tange ao afastamento, tá, gente? Então, é para deixar claro, porque não é uma legislação que muda os critérios de área de preservação permanente. Ela redefine para alguns setores já ocupados. É isso que é para a gente ter clareza. Bom, obrigado. Professor Lino Pérez. Alô, boa noite. Presente. Meu nome é Lino Pérez, eu presido do Instituto Cidade e Território e da coordenação do Fórum da Cidade, e, bem, sou professor aposentado da Universidade Federal, e nós fizemos parte de um acompanhamento do plano diretor já há muito tempo, inclusive com o substitutivo plano diretor, infelizmente aprovado, 739, em maio de 2023. Eu queria só colocar uma recomendação já imediata à presidência da mesa, é o seguinte, essa audiência é de apresentação. Muita gente, eu mesmo, não conseguimos ler isso aqui a fundo. Tá? É uma apresentação. Então, eu proponho que já se faça uma audiência lá na frente, que tenha mais tempo para falar, para fazer uma oficina realmente, como fez na época o César Souza, fez uma oficina com base no Ministério Público, para a Força Cultura, uma discussão de oficina, e não de ficar aqui 2 minutos. Eu fui vereador, e 2 minutos você para treino vereador. 3 minutos, que a Assembleia você faz em 3 minutos, no mínimo. Tá? Bom, então eu quero colocar o seguinte, isso aqui é uma fotografia, e o conceito de consolidado que está na discussão. Qual é a premissa de que é consolidado? Eu sou arquiteto, e eu questionei com o vereador muito tempo essa questão. Então, já acho que a realidade está dada. Bom, e segundo, qual é a posição do plano diretor que avança em áreas alagáveis, no caso do Bacia de Itacorubi, porque aqui tem que ser uma coisa dinâmica, um cenário a médio e longo prazo. É uma fotografia. Como é que fica estudos, metodologia feita, para médio e longo prazo, nas crises climáticas que vai ter e os rios? Ao contrário, os rios precisam respirar, né, professor Pompeu? Então, ao contrário, às vezes a arquitetura, ao invés de recuar, fazer respirar, mesmo que seja canal, o plano diretor, para mim, estimula ao contrário. Vocês invertem. Mas isso é uma avaliação minha. Eu preciso dar esse estudo metodológico, mas eu quero saber qual é o cenário que está previsto na dinâmica do plano diretor, que é o que vale. Senão fica só uma fotografia parada, congelada. Então, isso eu queria colocar. Estudo a médio e longo prazo e a classificação dos rios. 1, 2, 3, 4, eu não sei. Eu cheguei, você não vi. Então, isso é um pouquinho mais esclarecimento sobre a nomenclatura de rios 1 mais 3. Eu peço que o pessoal, assim, não sei se isso está acontecendo ou não, mas o microfone, quando a presidência entender, ela pede para suspender, tá? Porque a gente corta e fica difícil para ouvir, tá? Não sei se isso está acontecendo. Não, mas então, eu não sei se dá para desconsiderar e a gente vai controlando o tempo. Se puder, eu te agradeço. Obrigado, tá? Vocês querem responder? Bom, do que eu entendi, eu acho que houve uma dúvida ali com relação à nossa metodologia na forma da classificação das APPs. Né? Pelo que eu entendi, a última pergunta foi essa. A gente desenvolveu um modelo matemático, né, onde todo o território do município de Florianópolis, dentro da área urbana consolidada, recebeu uma determinada pontuação. Essa pontuação ela foi de 0 até 0,78. Nós utilizamos, dentro do software de Sistema de Informações Geográficas, um modelo estatístico para definir classes de intervalo para esse padrão de pontuação. Então, basicamente, tudo que ficou pontuação 0, mesmo que esteja dentro da AUC, nós não podemos fazer a redefinição da APP. Mantém-se o padrão do Código Florestal.
30, 50, enfim, o que é previsto inicialmente pela legislação. Todas as classes que ficaram com pontuação acima de 0, aí sim, então, nós entramos com a proposta de redefinição de APP. Então, a classe 1 foi onde a gente fez a proposta de 30 metros de APP, a classe 2, 20 metros, e a classe 3, que seria a mais permissiva, digamos assim, no sentido de redefinir a APP, então, que a gente reduziu a APP, a proposta, né, de redução, então, para 10 metros. Bom, nós separamos as classes, os temas que nós nesse estudo nós estudamos vários temas, diversos temas. O termo de referência ele estabelece uma quantidade mínima de temas que devem ser avaliados, de modo que nem todos os temas eles são, por conta de escala de mapeamento ou por conta do próprio tema, considerados como assertivos para você redefinir um APP. Então, de tudo que nós analisamos, nós separamos os temas que a gente entende como necessário considerar para redefinir a APP. Eu não lembro agora de cabeça, mas foi basicamente, nos booleanos, a gente inseriu como área restritiva as áreas de risco, que é prevista pela legislação, e ainda acrescentamos também as áreas naturais tombadas, que isso não era previsto pela legislação, nós acrescentamos de uma maneira mais conservadora. Os outros temas que a gente considerou, então, como variáveis que podem mensurar a possibilidade de redefinir a APP é a suscetibilidade a movimento de massa, a inundação, a densidade demográfica, a presença ou não de unidade de conservação, a zona de amortecimento. Eu não lembro mais agora quais são os outros. O PMMA, então, aquelas classes que foram projetadas, elas sim foram utilizadas como uma referência para que nós delimitássemos a APP. Mas só voltando ali sobre o método estatístico do porquê esse fatiamento em 4 classes, né? Esse intervalo ele prevê infinitos valores, né? Então assim quando nós somos obrigados a partir de uma escala mínima de um trecho. Então nós precisamos fatiar esses valores mesmo, né? Definir isso em polígonos, porque senão, imagina se a cada centímetro, nesse ponto do rio, nessa estaca 0 aqui do rio, por exemplo, a redefinição seria para 10 metros. Deu um avanço uma estaca de 50 centímetros para frente, aqui o valor já está diferente, aqui seria 10,35 metros. Então, a gente não pode, isso é uma coisa que não é execuível, justamente, mas não é execuível. Então, a gente precisa minimamente colocar um fatiamento de classes, e para isso foi estudado o melhor método estatístico para fazer isso, e para esse caso foi a quebras naturais, né, ou quebras naturais de Jenks, né, onde ele fatia esses valores por uma distribuição estatística mesmo. Tá? Testamos outros métodos estatísticos também, mas esse foi o que apresentou o melhor resultado, e também ele vou dizer assim, de forma geral, o mais utilizado na cartografia temática para fazer essas distribuições das análises. Tá bom? Nádia Fontes, do Fórum Popular do Distrito do Pântano do Sul. Boa noite. Eu sou Nádia, sou arquiteta, com pós-graduação em Engenharia Urbana, Geografia, e pós-doc em Ciências Ambientais pela USP. Trabalhei um pouco com licenciamento ambiental, veio a RIMA e tal, né? No início da minha carreira, já faz um tempo aí. Então, a gente ficou com uma dúvida aqui em relação à metodologia. Então, peço um esclarecimento para, né, se a gente entendeu correto. Na página 83 do relatório da etapa 5, é a matriz que vocês utilizam, os pesos, os critérios, é isso? Né? E aí a partir de cada trecho de córrego urbano, vocês ponderam em cima dessa matriz, e é a partir disso que chega naquela última classificação de 0 a 78, é isso? Então, aqui, na questão dos pesos, nessa matriz aqui, a gente
entendeu que está sendo dado um peso bastante mais forte, mais volumoso para as questões sociais, a densidade e a infraestrutura. Então, somando, assim, o total de critérios aqui, né, que estão classificados em 3 grandes grupos, 8 subgrupos, e mais, sei lá, não contei, 20 e tantas, 30 e tantas variáveis, né? Aí o total de pesos soma 99,99, quase 100, né? Os 100%, né? E aí, então, assim, somando em cima dos subgrupos, né? Então, infraestrutura e densidade demográfica está pesando 63,30%, enquanto que as questões ambientais está pesando 26,05%. E as questões de legislação de unidade de conservação está pesando 10,62%. E outra coisa que a gente observou, por exemplo, no mapa de inundação. Então, como a gente está... a resistência dos ambientalistas, né, ou dos hidrólogos, dos geomorfólogos, né, em relação às reduções de APP, é justamente em relação ao cuidado, a pergunta que o professor fez, é justamente a projeção de futuro, né? É óbvio que todo mundo quer a segurança humana, a segurança jurídica, né, daqueles que já construíram e tal, né? Existe a discussão sobre a propriedade privada versus interesse público e tal. É delicado, é complexo. Então, assim, é muito louvável e parabéns, né, por todo esse esforço, né, em construir um modelo matemático e abstrato para ponderar questões que são humanas e estratosféricas, né? A gente não tem controle sobre os impactos disso, a médio e longo prazo, na verdade, mas tem um problema social e econômico imediato para resolver, certo? Mas, enfim. Então, no mapa de inundação, porque a gente quer saber, o que nos preocupa é onde vai inundar. O rio precisa respirar. E aí, o mapa de inundação utilizado, como referência das áreas inundáveis e não inundáveis, ele é de 2015. E como vocês mesmos apresentaram, no relatório de vocês está dizendo, né, de 2015, um trabalho do IPT. E, como vocês mesmos apresentaram, houve uma evolução urbana muito grande de lá para cá. Então, aquilo que está como baixo risco de inundação em 2015, agora não necessariamente está com baixo risco, já é um outro risco. Então, vocês conseguiram ponderar, atualizar essa base de dados para a realidade atual? E aí, outra coisa que também ficou em alerta, vocês mesmos mostraram numa tabela, e no próprio mapa está lá, uma boa parte do território não foi mapeado em relação à inundação, ou outras em relação... Está não mapeado. E aí, aqui na matriz de pesos, as áreas não mapeadas, em alguns dos critérios, vocês dão um peso maior do que as áreas que são de alto risco de inundação. Sendo que o peso maior significa mais permissividade de flexibilização. Eu falei fora do microfone, né? Não deu. Mas, então, essa é a nossa dúvida. Assim. O que dá a entender é que essa matriz ela foi construída com pesos que, justamente, reforçam... Assim, ele foi construído para favorecer a regularização daquilo que está consolidado. E não essa discrepância entre 63% e mais as áreas não mapeadas também com um peso maior do que aquelas que o não mapeado teria que ser investigado, né? Então isso nos coloca assim que a matriz ela está facilitando a regularização de áreas, a flexibilização da urbanização, em detrimento de uma análise cuidadosa sobre as fragilidades ambientais do território, que é isso que nos preocupa. Obrigada. Bom, Nádia, primeiramente quero agradecer aí a tua contribuição. A gente vai dividir a resposta aqui em duas etapas, né? Com relação à carta da CPRM, então, nesse projeto nós tomamos o cuidado para buscar ao máximo utilizar dados oficiais.
Imagina se nós tivéssemos que construir para cada temática um produto específico, né? Questão de subjetividade, enfim, teria que ter um escopo de um contrato desse para cada tema ser avaliado, basicamente. Então, nesse tipo de estudo, é mais comum que você utilize essas fontes de dados já existentes, porque elas já foram construídas por órgãos e instituições consagradas com relação ao tema. Na tua pergunta ali com relação à carta de susceptibilidade à inundação, nós observamos que tinha uma classe, na verdade, nós criamos uma classe de áreas não mapeadas, porque essa classe ela corresponde às áreas de cotas altas, né, os morros, onde lá não vai ter inundação. Né? Então, se você abrir esse mapa, né, num sistema de informações geográficas, você vai ver que as classificações entre alta, média e baixa vai ser nas áreas planas, que é onde pode acontecer inundação. Nas áreas de morro, nós vamos ter outros tipos de problema, né, deslizamento, movimento de massa, e é por isso que essa área não mapeada, então, ela refere-se a essas áreas de cota mais elevada, onde esse tipo de evento não tende a acontecer. Ótimo, Igor. Também gostaria de agradecer a tua pergunta, acho que foi bem legal, deu para ver que você também estudou ali o relatório. E é bacana que a gente consegue trocar também uma ideia sobre isso, né? Como o Igor colocou, né? Esse termo que nós usamos, não mapeado, foi justamente um tema que a gente pensou bastante, né? Qual nome dá para ele? Porque assim, quando a gente está falando de uma metodologia, cada espaço da área de estudo a gente precisa ter uma classe. A gente não pode não ter uma classe, porque senão a gente a conta não vai fechar aquele do 0 a 1, né? Então a gente precisa sim, para que o empilhamento ocorra corretamente, para cada ponto a gente tem que ter um valor para cada um dos critérios, tá bom? Então quando a gente colocou não mapeado foi justamente um termo também mais conservador, inclusive, porque a gente poderia dizer nulo, mas nulo nós estamos colocando uma informação na fonte de dados, porque a fonte de dados não falou que aquilo não é um risco, ela simplesmente não representou um polígono. Nós sabemos que por ser uma área alta, né, logicamente, aquilo não vai ser uma inundação, mas, de qualquer forma, pensamos, né, num termo mais neutro, que seria justamente usar o não mapeado. Tá? De qualquer forma, você acabou assim olhando a comparação, né, pelo que eu entendi, do nível hierárquico acima, do sócio com os dados ambientais e legislação. Mas se você descer para o nível de suscetibilidade, você verá que sim, faz sentido os pesos que nós definimos dentro dessa classe de suscetibilidade. Porque a gente coloca que áreas não mapeadas, elas são mais passíveis para aquele critério específico, né? Mais passível para permissão, né, potencialização de uma redefinição de APP, do que a área com alta possibilidade. Tá? Esclarecido? Perfeito. Uhum. Isso. Deixa eu só, Lucas. Isso, entendi. Eu só queria só um último ponto, bem breve, mas também assim, mas de fato, quando a gente está falando de uma análise multicritério que envolve resultados qualitativos, isso não existe apenas uma resposta, mas essa metodologia ela é composta por uma equipe multidisciplinar, especialista no assunto, com visões diferentes. Justamente foram feitas várias rodadas com essa gama de profissionais, onde a gente pode, daí sim, definir aqueles pesos, não só sobre um olhar de um geógrafo, mas de um geógrafo, de um geólogo, de engenheiro ambiental, e outros agrônomos, e outros profissionais que também contribuíram para essa metodologia. Questão dos pesos, ela foi definida pela lei. A lei só existe pelo critério socioeconômico, socioambiental. Ou seja, a lei diz, porque tem pessoas, porque tem densidade, porque tem infraestrutura, é por isso que a legislação permite. Nenhum outro critério autoriza. Então, ele tem que ser, por definição legal, o critério com maior peso, sob pena de ilegalidade. Esse é o ponto.
Obrigado. Ângela, ela fez uma pergunta por escrita da UFEC, na verdade não é pergunta, é uma solicitação da UFEC. Solicito disponibilizar as apresentações das palestras, material em data show, importante para os estudos e uma maior compreensão para o e-mail. Ela deixa o e-mail dela aqui, né, eu vou pedir que a gente encaminhe depois, né, o que foi solicitado. Leandro de Souza está presente? Para o estudo de risco, é importante considerar o aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos e considerar o município de Florianópolis dentro de cenários estimados em relatórios como o do IPCC, para daqui a 50 e 100 anos. Por exemplo, como resolver esta falta no estudo de rios urbanos e no planejamento de médio e longo prazo do município? É que esse estudo, ele não é um estudo de planejamento, ele é um estudo para dar uma resposta a um problema que decorreu da ausência de planejamento. Então, as cidades no Brasil, em grande medida, elas têm uma ocupação não planejada. Pouquíssimas cidades a gente consegue nomear como planejada. E em Florianópolis, a gente tem pouquíssimos bairros planejados, muito pouco planejado. Boa parte é uma ocupação orgânica, né? É uma ocupação informal, uma ocupação espontânea. Então, ela gera um passivo para a cidade, quando ocorre o adensamento. Então, o estudo ele foi apenas para dar uma resposta para aquele termo de referência que a legislação federal alude. O planejamento dos eventos climáticos e todos os eventos extremos, ele deve ser contemplado em outro tipo de estudo, até porque, para construir cidades resilientes, não é só com área de preservação permanente, né? A gente tem muitas ferramentas, muitas intervenções para criar resiliência no ambiente urbano, né? Então, assim, é um aspecto de muita complexidade. Então, eu queria salientar que a gente está falando aí 15 mil imóveis, a gente deve estar falando, no mínimo, de 100 mil pessoas em Florianópolis. 100 mil pessoas, ele já é um fenômeno difícil de lidar. É por isso que tem uma legislação que está fazendo uma resposta. A gente não tem, seja que administração for, meios execuíveis de dar uma resposta, de cumprir a lei federal, ou seja, tirar em torno de mais de 100 mil pessoas e dizer, vocês saiam daqui, vocês não ficam aqui, ou o governo vai comprar casa para todo mundo e vai colocar essas pessoas não sei aonde. Esse é o nosso problema, é uma questão de execuibilidade. Quando a gente fala de segurança jurídica, a gente fala de poder financiar a casa junto à Caixa Econômica, poder ter segurança no inventário, poder ter o habite, poder fazer o seu pequeno comércio, o seu empreendimento. Então, assim, isso tem uma repercussão na vida econômica das pessoas muito grande. Por isso que essa legislação é muito importante. Ela diz respeito, ao final, ao atendimento do princípio da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 5º da Constituição Federal, que é um princípio básico para o Estado brasileiro. Caruso, ela se encontra? Júlia. Eu vou fazer as duas perguntas, porque o tema é o mesmo, né, semelhante. Primeiro, no caso de medida da bacia do rio, está diferente da medida real. Qual considerar? Aí ela coloca o exemplo, largura do rio na carta e no mapa hidrográfico, 10 metros. Largura real, 20 metros. E aí, a outra pergunta, que em caso de conflito com a área de marinha, qual que deve prevalecer? Aí eu acho que é uma questão jurídica, né? Tá, sim. Bom, área de marinha, vou começar por aqui. A área de marinha e a área de preservação permanente são questões distintas, tá? A área de marinha é uma questão patrimonial da União e, eventualmente, ela vai ter uma sobreposição com a área de preservação permanente. Então, são questões um pouco distintas aqui. Sobre a diferença, sobre apurar que uma largura... Não, eu entendi, mas a área de preservação permanente é uma restrição administrativa ambiental, para uso ambiental, como expliquei no início da palestra, e a área de marinha, ela não tem
muitas vezes ela se sobrepõe com uma área de preservação permanente e acaba tendo, mas ela naturalmente não decorre de uma proteção ambiental, ela é uma questão patrimonial da União, né? Então, ali se tem um regramento próprio para o uso das áreas de marinha e os alodiais, mas não necessariamente ela constitui uma área de preservação permanente, não necessariamente ela visando, objetivando proteger um determinado elemento ambiental, embora atualmente haja disposições de que áreas de preservação permanente não poderão ser regularizadas, né, de terreno de marinha, mas são questões distintas, tá? São institutos distintos. Sobre a divergência da largura, a gente sabe que o produto, muitas vezes, aqui que está sendo entregue, ele não vai trazer um nível de precisão e perfeição que se vai ser encontrado. Muitas vezes é apontado na cartografia que é um curso d'água natural, mas, na verdade, se trata de um canal artificial instalado, mas que está na cartografia. Então, o que a gente prevê? Um dos produtos que a licitação, que o edital exige da Caruso, é uma minuta de projeto de lei. Não quer dizer que esse projeto de lei vai ser endossado pelo Poder Executivo e muito menos pelo Legislativo e se transformar numa lei. Mas essa minuta vai trazer mecanismos para que a pessoa que discorde tanto de área urbana consolidada, quanto da caracterização de determinado elemento hídrico, quanto à largura, enfim, ela vai poder trazer alguns mecanismos para que possa contestar isso administrativamente, claro, com laudos e com documentos bem embasados, mas vai ter esses mecanismos para poder rediscutir, né? O interessante também de que, claro, isso daí é um outro passo, mas o interessante de que quando se utiliza um modelo matemático para a definição dessas APPs, você consegue fazer isso de uma forma imparcial, né, objetiva, apenas adequando os dados. Então, acho que são vantagens que se vê nesse estudo que está sendo feito. Suzana Costa. Sobre as áreas de risco. No estudo foram apresentados somente dados secundários, principalmente CPRM. Mas foi verificado em loco, se houve modificação de classificação de risco ou mesmo nas áreas de suscetibilidade, pois são dados antigos. Então, gostaria de saber se foram obtidos dados primários também. Bom, eu acho que até converge ali a resposta que eu acabei passando para a Nádia, né? Para desenvolver esses estudos, a gente prioriza utilizar bases de dados oficiais, porque acaba trazendo uma segurança para o desenvolvimento do nosso trabalho. Imagina se a gente tivesse que fazer um estudo específico dessa dimensão do projeto Rios Urbanos, para definir as áreas de risco, para definir um outro tema. Então, nós utilizamos como referência essas bases, seguindo à risca o que elas estão determinando, e adotando, além de considerar as áreas de risco como área proibida para alteração de APP, de redefinição de APP, adotando uma postura um pouco mais conservadora, nós também consideramos o nosso modelo como um dado de input as áreas suscetíveis aos eventos de inundação e movimento de massa. Em resumo, as áreas de risco elas são proibitivas para a gente alterar a APP, mesmo que nos trechos situados dentro da área urbana consolidada, e ainda inserimos no modelo, ali no modelo AHP, essas cartas de susceptibilidade, indicando as áreas mais têm maior potencial de ocorrência de inundação, movimento de massa, para evitar com que a gente fizesse a alteração das faixas de APP nessas áreas. Josiliane? Está escrito, eu vou ler até por uma consideração a respeito, nós somos colegas de docência. Quais as áreas foram apontadas como restrição classe 1 na bacia do Papaquara, na praia da Cachoeira do Bom Jesus? E a segunda, qual o resultado em torno do Rio do Brás, perto da Foz, na Cachoeira do Bom Jesus?
Eu acho que assim o nosso modelo ele trouxe um resultado trecho a trecho, né? De modo que eu não tenho aqui de cabeça qual foi a metragem para tal rio ou tal local, né? Isso a gente só consegue responder acessando os mapas que compõem o estudo. Então, assim, nós estamos com um formulário de consulta pública, que está disponibilizado, onde lá vocês conseguem acessar o estudo, visualizar os mapas, né? E também, nesse formulário, ainda preencher e nos enviar a manifestação específica que a gente vai ter aí que considerar e retornar para vocês com uma resposta. Tá? Provavelmente, nessas situações, a gente teve uma variação de APP, né? 10, 20 metros, que eu lembro que é o que mais, os maiores resultados que a gente teve. Então, provavelmente, nessa área, as APPs vão ser nessa faixa. Rosângela Campos. Boa noite, meu nome é Rosângela Campos e eu estou representando o Fórum da Bacia do Itacurubi. Vou botar no início aqui. Então, eu vou apontar algumas incoerências que a gente observou referente ao mapa de inundações e ao mapa de áreas de riscos. O mapa de áreas de inundação classifica as áreas do entorno do Parque Natural Municipal do Manguezal do Itacurubi com alto risco de inundação. Porém, essas áreas não foram incluídas no mapa de áreas de riscos apresentados pela Caruso, o que se considera como uma incoerência. Ressaltamos que essa falta de classificação de áreas com médio e alto risco hidrológico de inundação no mapa de áreas de risco permite que a Prefeitura incentive o uso e a ocupação dessas áreas através da delimitação de áreas de desenvolvimento incentivado, conforme anexo H02 do Plano Diretor, revisado em 2023, que permite edificações de porte, polos geradores de tráfego, ao longo de vias demarcadas no entorno de planícies inundáveis e alagáveis, como, por exemplo, no entorno da UC do Manguezal do Itacurubi. Esse estado de coisas fere a Lei de Defesa Civil e o Estatuto da Cidade. Diminuir faixas de APP de rio em áreas urbanas está na contramão das ações para aumentar a resiliência das cidades frente aos fenômenos climáticos cada vez mais intensos. A lei que alterou o Código Florestal permite a diminuição das faixas de APP de rios localizados em área urbana, mas precisa ser observada a possível existência de vegetação de transição, a qual é considerada como manguezal pela Resolução CONAMA 261 de 1999, e, portanto, é APP em toda a sua extensão, conforme a Lei 12.651 de 2012, Código Florestal. Desta forma, as APPs de rios em áreas de vegetação de transição não poderão ter suas faixas de área de APP diminuídas. Exemplo, o Rio Sertão, no trecho incidente na área do futuro Parque do Jacaré, no bairro Santa Mônica, que é vegetação de transição, portanto, APP. Importante registrar que a Lei Federal 14.285 de 2021 está sendo questionada na Justiça, no STF, com ação direta de inconstitucionalidade, aguardando a apresentação do voto do relator André Mendonça. Por outro lado, essa Lei 14.285 de 2021 estabelece a não ocupação de áreas com risco de desastres no inciso 1. Então, a classificação das áreas de alto e médio risco hidrológico de inundação das planícies deveriam ser mapeadas como de área de risco, junto com as áreas de risco geológico no mapa de áreas de risco. Desta forma, a Prefeitura deveria evitar o adensamento dessas áreas muito baixas e aumentar sua permeabilidade através da criação de mais parques e áreas verdes para a retenção de águas pluviais e a confluência de maré alta. Os artigos 88 e 136 do Plano Diretor permitem o uso e a ocupação de áreas com risco geológico, desde que haja solução de engenharias para tal, o que não observa o princípio da precaução previsto na Lei da Defesa Civil e Estatuto da Cidade. E o artigo 340 do Plano Diretor prevê que, em 2 anos, a Prefeitura deve fazer a reambulação dos corpos hídricos do município, o que ainda não foi feito e o prazo já se extinguiu. Pergunta: por que a pressa em adequar as faixas de APP de rios urbanos à Lei 14.285 de 2021?
se precisamos de mais áreas verdes para a contenção das águas pluviais, espraiamento de rios e avanço de marés. E, além dessa questão, a questão da incoerência entre os mapas de área de risco e área de inundação. Vocês querem responder? Boa noite. Eu vou deixar para a equipe técnica responder as questões sobre áreas de risco, mas eu vou me ater às outras questões. Inicialmente, sobre a pergunta sobre a pressa, acho que a gente não tem... nós somos contratados para elaborar o estudo diagnóstico e interesse político da população, não nossa equipe, né? Então, eu vou me abster de responder. Plano diretor também não faz parte do escopo, embora tenha algumas críticas sobre o plano diretor. Acho que o espaço é discutir sobre aquilo que vai ser discutido no plano diretor. Aqui a gente está discutindo a implantação de uma medida prevista na lei federal, eventualmente tem reflexos e comunicações com o plano diretor, mas não trata de questões específicas sobre o plano diretor em si. Outras modalidades de APP, a senhora mencionou sobre transição, vegetação de transição de manguezal, né? Caracterização de APP. A flexibilização ou a nova redefinição das APPs urbanas de curso d'água, ela não afasta outras modalidades de APP. Isso, inclusive, vai ser, embora não necessitasse, vai ser reafirmado no projeto de lei, na minuta que a gente vai elaborar, para deixar bem claro para a população de que eventual sobreposição, seja de vegetação de transição na sua concepção, vegetação de restinga, fixadora de duna, estabilizadora de manguezal, topo de morro, qualquer outra modalidade que a legislação prevê como área de preservação permanente, ela não vai deixar de ter, porque houve uma flexibilização ou uma redefinição dessa faixa marginal. Tá? Essas modalidades, elas podem se sobrepor, assim como já é hoje, né? Eventualmente, há uma outra modalidade de APP fora da faixa de 30 metros, por exemplo. Então, isso vai ser respeitado, sim. ADIM também, acho que não convém a gente fazer, enquanto não existe uma liminar suspendendo o efeito da legislação, cabe ao Poder Executivo e o Legislativo executar e cumprir a lei que está em vigência, né? Então, esse é outro aspecto. Acho que eram esses pontos que eu teria a pontuar, mas o Igor acho que pode esclarecer sobre as áreas de risco. Bom, com relação ali à questão das áreas de risco, eu acho que daí temos que diferenciar os conceitos, né? O que é uma área de risco e o que é uma área suscetível a um evento, né? A área de risco é aquela área onde pode acontecer algum desastre e a legislação fala que ali, então, nós não podemos redefinir a APP. E as áreas suscetíveis não são consideradas como área de risco, mas sim áreas que pode vir a acontecer algum evento naquele local. E aí, as áreas de suscetibilidade, elas são classificadas entre, geralmente, alto, médio e baixo potencial. Então, suscetibilidade, não risco. Tá? As áreas de risco também têm essa classificação, mas a nossa equipe, independente da classificação, consideramos todas. Alta, média, baixa e alto. Tá? Todas as áreas de riscos foram consideradas como exceção da redefinição de APP. E as áreas suscetíveis, ou seja, elas não são uma área de risco, né? Para ser uma área de risco, aí envolve outros conceitos, tem que ter uma exposição ao perigo, né? Aí sim ela é classificada como área de risco. Mas, para não desconsiderar essa informação, esse dado, ele também foi inserido no modelo, mas para calibrar o nível de permissão que pode ser dado para aquela localidade. Por exemplo, a carta de suscetibilidade à inundação. Devemos considerar somente as áreas de alta suscetibilidade? Devemos considerar as áreas de médio e alto? Devemos considerar as áreas de baixo, médio e alto? Então, a gente inviabiliza todo o território do município, né? Por isso que, então, utilizamos as áreas classificadas como de risco como exceção, nós não podemos mexer naquelas áreas, e as áreas de suscetibilidade, que é um outro conceito, ela é um fator que auxilia ali na pontuação para a tomada de decisão. Então, foram consideradas ambas no nosso modelo
para o desenvolvimento desse projeto. Obrigado. Tamara Koldat, é isso? Perdão se não for. Tamara? Oi, tudo bem? Eu me chamo Tamara. Eu achei bastante interessante a discussão. Todas as perguntas que eu tinha já foram respondidas pela mesa, praticamente todas. Eu não peguei o início da apresentação, né? O objetivo é a apresentação do estudo. Agora, não para a equipe técnica, mas para a prefeitura, eu queria ter mais claro qual é o objetivo da definição dessas áreas, né? Porque aí a gente pode entender melhor do que a gente está falando, né? Eu acho que a Rod ali, ela falou, né, sobre a legalização, sobre a fundiária e tal. Eu acho que deveria ficar mais claro no todo, né, que a gente não está falando só de APP. A gente também está, eu acredito que está indo de encontro ao REURB, tudo que a gente está discutindo. Eu acho que é um fio do novelo que foi puxado, e, a partir daí, vai ter ainda muitas discussões que virão, né? Para a equipe técnica, eu tenho a sugestão assim, de que todo aprendizado que vocês tiveram no desenvolvimento do estudo, eu vi que tem bastante... as pessoas falaram das inconsistências, né, e das dúvidas que ficaram, que fosse feito um documento no final, falando como que poderia se melhorar essas inconsistências, então, que as pessoas tiveram dúvidas, né, e que realmente eu vi que tem bastante dado secundário, né, como que para frente esse estudo pode evoluir. Porque eu acho que essa discussão não vai acabar aqui, né? Eu não vi muito bem qual é o objetivo de você definir 10 metros de uma APP, de um lugar que já está ocupado, 20 metros, 30 metros. Quer dizer, o que você vai fazer? Eu vou definir 10 metros aqui, daí quem está do 20 para frente não vai ser demolido, e quem está do 10 para trás vai ser demolido? Então, eu não entendi muito bem qual que é o objetivo final, total, assim, se não inclui áreas que não estão ocupadas. Né? Porque eu vi assim, tem uma rua ali que eu vi assim, um lado está todo ocupado e o outro lado não está. Aí o lado que está ocupado, então, ele pode estar a 10 metros, e o lado que não está ocupado, ele tem que respeitar os 30 metros. Fiquei meio na dúvida. Então, acho que a gente tinha que se perguntar qual é o objetivo final da definição dessas áreas, o objetivo real. Né? Vai de encontro ao REURB? A gente está discutindo o quê? É uma mera decisão técnica? Ela é uma decisão política? Que tipo de decisão a gente está tomando, né? Isso fica para frente, para as próximas audiências. E quanto ao estudo, eu gostei, achei bem interessante. Só acho que dá para a gente, com todo o aprendizado que eu acredito que a equipe técnica teve, sugerir, né, quais são os próximos estudos para evoluir, para não ficar nos dados secundários. Boa noite. Boa obrigado. Noite. Né, acho que a gente está aqui para ouvir e realmente buscar parâmetros para melhorar. Né? Então, acho que a equipe está aqui justamente para isso. E vou trazer, como fui eu que iniciei as exposições, e a senhora acabou não pegando, eu acho que é importante mesmo trazer uma diferenciação aqui bem importante. O produto que está sendo entregue aqui, ele decorre de uma legislação, de uma alteração no Código Florestal, no Código de Proteção da Vegetação Nativa, hoje chamado assim, e que ele não se confunde com a REURB. A REURB tem outros procedimentos, inclusive pode ser aplicada para outras modalidades de APP, e tem outras diretrizes e outros regramentos e outras consequências que aquelas pessoas que vão ser, digamos assim, beneficiadas ou impactadas, né, por aquele projeto, que elas vão ter que adotar para melhorias ambientais, urbanísticas. A APP urbana, ela tem outro procedimento, né? Ela tem outros critérios, e é isso que está sendo discutido aqui. E ela se aplica apenas para mudança da
faixa marginal de cursos d'água naturais. Então, é importante trazer que eles são institutos diferentes, procedimentos diferentes, cada um tem sua particularidade. Se a gente for comparar, eu vou trazer uma série de diferenças aqui. E, para fins de alteração da APP urbana, a legislação exige que seja definida uma faixa mínima de APP. O que está se propondo é uma faixa mínima de 10 metros. Poderia ser de 5? Sim. Mas quem vai definir isso, inclusive, é a Câmara de Legisladores, a Câmara de Vereadores. Então, eles que vão definir isso após o processo legislativo. Tá? Outros municípios, inclusive, têm outras faixas marginais. Aqui, a gente buscou trazer trecho a trecho, considerando argumentos e elementos, critérios técnicos, né, impessoais, né, de forma matemática, para que se buscasse um grau de preservação adequado, mas que também se adequasse à consolidação urbana, então pudesse trazer uma resposta para a sociedade que ali ocupa e que consolidou aquela área urbanisticamente no processo histórico, né? Então, esse é o objetivo da lei federal e o objetivo do município, e a gente busca ouvir a população aqui para poder também, no estudo, no diagnóstico socioambiental, traduzir isso numa faixa marginal de APP urbana. Queria só? Não? Porque tu virou para mim. Só para complementar, eu acho que o próprio tema da audiência pública de hoje é a apresentação de um estudo técnico socioambiental que foi contratado pela Prefeitura para que aí sim, de acordo com esse estudo, com a participação ampla da sociedade, a Prefeitura possa fazer a sua avaliação para a aplicação, né, da lei federal. E por que aplicar? Porque sim, temos conflitos jurídicos, conflitos sociais, que a lei federal veio não para resolver de forma definitiva, porque os conflitos continuarão a surgir, mas trazer um pouco mais de segurança jurídica, de uma segurança ambiental, segurança técnica, de acordo com o que foi estipulado, inclusive, quando da contratação. Essa é a ideia. Óbvio que respeitando a legislação, todos os demais. E volto a insistir mais uma vez, isso ainda vai passar pelo crivo, né, da sociedade, do Poder Legislativo. Então, estamos longe de terminar o debate, que é um debate que já está sendo muito salutar. Zoraia Guimarães. Bom, boa noite, acho que eu sou a última. Meu nome é Zoraia. Penúltima? Tá. Meu nome é Zoraia, eu sou arquiteta urbanista, mestre em engenharia sanitária e ambiental e também fiz uma especialização em Barcelona em intervenção e gestão ambiental. Sou presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui do Núcleo Grande de Florianópolis. E por que eu insisti tanto em ficar aqui e falar, né? Primeiro, eu quero dizer assim que parabenizar pelo estudo. É um estudo complexo, difícil, né? Acho que os técnicos se dedicaram muito, foi muito bom. Mas também quero falar que o estudo é uma parte de um processo, né? Mas ele não deixa de ser importante, esse estudo, porque ele está indicando soluções. E essas soluções que nos preocupam. E eu digo que nos preocupa muito é o próprio Instituto dos Arquitetos do Brasil. Por quê? A gente está falando num processo que vai denominar, né, derivar numa regularização, certo? Que o objetivo é muito... somos sensíveis, porque tem pessoas realmente que moram aí, são muitas famílias que precisam ter seu direito garantido, mas, por outro lado, né, nós sabemos que nenhum estudo é estanque, e ele sofre interferência, sim, do plano diretor, que foi aprovado em 2023, e sofre uma interferência muito forte de uma orientação técnica da Vigilância Sanitária 02, que permitiu que fossem lançados nos cursos d'água efluentes de tratamento, né? Na verdade,
foi permitido o lançamento na drenagem pluvial, e isso vai para os rios, para a drenagem. Quem conhece os rios de Florianópolis sabe que talvez esse seja o maior rio de Florianópolis, que é o da Barra da Lagoa. Os demais são rios muito pequenos, que quase não têm vazão de água. E, com essa resolução técnica, orientação técnica 02, está sendo permitido, liberado, está dando vazão ao que o plano diretor de 2023 seja implementado, com edifícios, por exemplo, na Praia da Armação, de 7 pavimentos, onde os efluentes vão ser lançados no Rio Sangradouro, que sai da Lagoa do Peri. Pasmem, pasmem, isso é gravíssimo. É um rio hoje que não tem vazão nenhuma, a não ser a vazão do esgoto, porque, realmente, como vocês mostraram no mapa, tem casas ali que lançam esgoto. Então, pasmem, todos esses lançamentos de efluentes vão criar uma nova situação de vazão de água nesses rios. E o tratamento terciário, por outro lado, não garante que não vai ser lançado esgoto, porque o tratamento terciário precisa de muito monitoramento para funcionar. Então, pode ser que ele não funcione, esses rios vão funcionar à base de esgoto e com água, e vai aumentar o risco de, por exemplo, de inundação. Por isso que eu digo que o estudo em si não é estanque, ele precisa de outros estudos. E o município precisa, nós defendemos muito, um diagnóstico atualizado desse município é fundamental. Diagnóstico atualizado. Outro, um estudo, isso está até judicializado, um estudo de impacto ambiental sobre o plano diretor 2023 é fundamental. A gente precisa entender o impacto desse plano diretor, que liberou edifícios por toda a cidade sem um diagnóstico da questão do saneamento eficiente. Eu estudei o plano de saneamento que a prefeitura fez e não tem esse dado oficialmente. Entende? Então, um estudo muito bom, mas estanque, ele não pode ser tratado dessa forma. Ele precisa ser complementado de outros estudos, e isso precisa avançar. A gente sabe da complexidade, mas que a prefeitura faça novas licitações, contrate esses estudos, porque no futuro a gente pode ter sim, mais problemas do que essa solução que a gente está dando. E outra questão, REURB, esse tipo de regularização em torno de rio é uma regularização. Pode não ser REURB, é outro modo, mas é uma regularização. E o que nos preocupa também? Vai regularizar para liberar prédios nessa faixa de rio? O que o zoneamento da prefeitura vai fazer lá na Câmara de Vereadores? Porque não, se ficar assim, consolidado como está, ok, nós temos já um impacto aí que está consolidado. Agora, a partir do momento que o plano diretor altera um artigo e permite construção de prédios nessa área regularizada, aí é gravíssimo. Então, a gente precisa complementar os instrumentos. Certo? Então, eu venho pedir para que você, a prefeitura, contrate o estudo de diagnóstico para atualização, estudo de impacto ambiental e outro. A gente vai precisar de um estudo muito importante sobre os efeitos da emergência climática. Esse também é fundamental, porque nós temos muitas soluções, é verdade, e muito boas, inclusive, em termos de urbanismo. Mas a gente precisa pensar tudo isso junto com a questão do plano diretor. E gostaria que vocês já tivessem essa questão da orientação técnica da vigilância. Ela deveria ser suspensa imediatamente, porque ela é um risco para os nossos rios, a nossa drenagem. Obrigado. Obrigado. Eu acho que fica aqui o registro e, com certeza, tem uma pergunta que alguém queira responder? Não, mas o registro é válido e, com certeza, será considerado. Natan Milman. Depois da lei aprovada, cada proprietário ainda vai precisar entrar com um recurso individual para usar as instâncias definidas no estudo ou será automático? Não, depois que a lei for aprovada, já vai estar valendo a nova APP urbana e as suas novas dimensões. Não vai ter necessidade de entrar com um recurso para rever, salvo se estiver num zoneamento, como eu expliquei no início da palestra, se tiver um zoneamento de APP, e aí tem um procedimento, já existe esse procedimento para rever esse zoneamento de APP por ausência de caracterização de APP de característica ambiental, Mauro José dos Santos? Não está? Mas até por coerência eu vou ler, porque há um curso d'água construído entre 1933 e 1935,
a um curso d'água construído entre 1933 e 35, data não contemplada no estudo, batizado pela comunidade por Rio das Ostras. A fonte primária requer ser auditada e as áreas de proteção entre 10 e 20 metros não deveria ser melhor compatibilizada com a largura do rio. A ilha não é uma Amazônia, mas uma ilha pequena e superpopulosa. Vocês querem fazer alguma consideração? Na verdade, ele está citando aqui do curso d'água que foi construído e que foi batizado por Rio das Ostras. Foi avaliado? Então, se for o caso, depois aí ele entra em contato e vocês respondem. Não havendo mais questionamentos, informamos que, de acordo com o regulamento, os encaminhamentos e resultados desta audiência serão devidamente registrados e levados em consideração para os próximos passos do projeto. Reforçamos que será mantido o formulário digital para consulta pública até 6 de maio de 2025 e o formulário pode ser acessado pelo QR Code que está colocado lá no setor de credenciamento. Quem quiser pode depois... Professor Lino, suas considerações sempre são levadas em consideração, redundância. E, com toda certeza, vamos avaliar isso e eu não vejo, nesse momento, nenhum óbice para que isso aconteça. E volto a insistir, ainda estamos no início de um trabalho. Bom, então, antes de mais nada, eu fiz menção no início da nossa audiência de hoje, quero fazer um agradecimento especial ao deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, que nos cedeu esse espaço, um espaço popular e que acho que deu conforto à organização do evento. Agradecer a equipe de organização, de forma especial a Secretaria do Meio Ambiente, a Floran, e mais ainda o pessoal da Caruso, o pessoal do escritório da doutora Rode, então, pela participação. Agradecer, ainda com mais entusiasmo, a participação das senhoras e dos senhores que estamos aqui até 11h15 da noite debatendo um tema que é de suma importância e assim entendemos. Quero agradecer e dizer que, volto pelo que eu coloquei no início, que já foi amplamente colocado aqui, nós recebemos um estudo. Esse estudo ainda vai ter todas as contribuições e o tempo que se fizer necessário para que, assim que aceito pelo município, ser transformado, se for esse o entendimento, num projeto a ser encaminhado ao prefeito, para que Sua Excelência entender, encaminhar à Câmara de Vereadores. Esse sim é um foro político de discussão, lá que acho que os representantes legitimamente eleitos têm que debater, daí se isso vai virar lei ou não vai virar lei. O nosso papel enquanto Poder Executivo é pegar essas ferramentas e levar ao chefe do Executivo para que ele tome as providências. Existe uma lei federal e o que a gente está fazendo é o cumprimento dela. Quero desejar às senhoras e aos senhores um bom retorno aos seus lares, e às 11h15 da noite eu declaro encerrada a audiência pública dos Rios Urbanos. Muito obrigado.